teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa transmissão da nossa escola, amém? Sejam bem-vindos todos, quero ver se está dando para assistir, amém, queridos? Estamos aqui, vendo aqui no celular, para ver como é que está a recepção aí. Bem, que não está dando, mas você que está conosco aí, dê um sinal, diga como é que está chegando aí a nossa transmissão, amém? Estamos para mais uma aula, que Deus abençoe você que está comigo, vocês que vão entrar depois também, sejam muito abençoados. Eu estou aqui esperando para ver se consigo detectar, não é? Eu vou desligar, amém? Estamos hoje com a nossa aula, ela está deveras importante, não é? Hoje nós vamos tratar de dois assuntos
importantes da nossa aula. Vamos falar sobre a luz e as trevas e a questão da ansiedade. São pontos que a gente vive, enfrenta no dia a dia, não é? E vamos hoje estudar para ver como lidar com esse nosso problema, que é a maneira de sermos, né? E precisamos de nos preparar para ele. Amém, queridos? Então está aí, nós vamos estar iniciando a nossa aula com uma oração, como sempre fazemos, e depois já vamos estar entrando no nosso louvor para... Só estou querendo ver como é que está a recepção, você que está comigo aí, dê um sinalzinho, como está a recepção, amém? Que é isso que nós estamos precisando de saber, como está a recepção aí com vocês. Deixa eu ver aqui, ainda estou procurando para ver como está a recepção. Como eu não tenho nenhum sinal de vocês ainda, estou procurando aqui, mas não estou achando. Ora, onde está o Facebook aqui? Não estou achando. Mas se você está recebendo o som e a voz e a visão normal, me avisa. Para eu poder estar já dando continuidade à nossa aula, que eu não gostaria de fazer uma aula sem saber, eu não estou conseguindo aqui. O meu Facebook apareceu. Vamos ver aqui agora se aparece. Já a nossa aula, não está aparecendo não. Hoje não estão me dando retorno aqui. Muito bem, mas eu vou falar, você que está nos assistindo aí, puder dar um retornozinho de como está, amém? Para nós darmos início. Vamos iniciar a nossa aula e vamos ver se vocês... sim, então já está aí, já estou aí com algumas Osias, amém? Nosso amado missionário Osias, Leia Matos também já está aí, louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos iniciar com uma oração, para pedir a Deus para abençoar a nossa aula, amém? Nos dar inspiração e capacitação vocês de receber, amém? Pai Celeste, nós te agradecemos pela noite de paz que desfrutamos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos esse dia que já começou, Pai. Abençoa essa aula, capacita este pequeno servo na transmissão. Também os teus servos que vão estar ouvindo, que possam receber esta aula, abençoados, ó Pai, pela tua presença gloriosa e pelo teu Santo Espírito, que é o nosso mestre por excelência. Abençoa esse momento de aula, prepara-nos. Recebe a nossa gratidão. Prepara-nos para este dia, que é o dia do Senhor. Os nossos cultos presenciais também, ó Pai. Que o teu povo se anime em estar na tua casa, te adorando como igreja, para estar ouvindo a tua palavra, para estar, ó Deus, se preparando para o dia a dia, Senhor. Que sejam as tuas mãos poderosas sobre a tua igreja, que tenha a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Abençoa grandemente. Agora, Pai, entrego nas tuas mãos a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, Senhor. Dá que esses homens parem e pensem que há um Deus criador, sustentador e governador deste mundo, e que um dia eles prestarão contas, como todos nós também prestaremos contas de tudo que fazemos, Pai. Dá-lhes a direção, ao teu povo sabedoria, e, ó Senhor, nos abençoe com a tua presença gloriosa. Oramos assim com ação de graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com 545 do nosso cantor cristão, abrindo essa aula. Amém, queridos? 545. Louvemos.
Os jovens alunos escolam a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Da bendita palavra de Deus, os jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando do santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E nós agora vamos estar meditando já na palavra. Amém? Agora aqui o meu celular permitiu que eu assistisse aqui para ver, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E nós vamos já estar meditando, né? O nosso tema, como dissemos para vocês, é um tema maravilhoso, porque nós vamos falar sobre os olhos. Nós temos 5 sentidos, né? Nós temos audição, que são os ouvidos, né? Olfato, nariz, paladar, que é a boca, tato, que são as mãos, né? Tato, e olhos, visão. Hoje vamos falar da visão. É um assunto deveras importante, porque a visão é um dos sentidos que mais mandam informações para nós, não é? Deixa eu pegar aqui um fundo musical para a gente fundo musical para a gente também aproveitar o louvor, não é? Graças a Deus por isso que nós temos essa possibilidade. Então vamos aproveitar. Glória a Deus por isso, né? Amém, irmãos? Nós vamos então ler os textos que dão base para a nossa aula, né? Diácono Dilson, sempre presente nas nossas aulas. Deus te abençoe, querido. Vamos aos textos. Vamos ler primeiro Mateus 6, 22 a 24, que vai falar sobre luz e trevas, a visão, os olhos, né? Vamos lá. Verso 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão
totais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que quer dizer riquezas. Esse vai ser o primeiro tópico que nós vamos analisar. E o segundo está lá em Mateus 6, 25 a 34, que vai falar sobre a questão da ansiedade. É difícil não ter ansiedade, né? Nossa! Mas vamos aprender a controlar, não é? Porque o que nós precisamos, não é? É controlar o que vemos, é controlar aquilo que quer nos dominar, não é? Mas vamos lá. Mateus 6, 25 a 34 diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, desculpe aqui que eu já fui no 25, né? Na questão de ansiedade, eu já estou no 32, mas deixa eu pegar o 25. Ai, não gostei. É no 25 ao 31 agora que eu tenho que pegar. Eu fui lá, mas não percebi que não me deram o texto todo que eu queria. É Mateus 6, né? Mateus 6. Mateus 6. Agora sim. Eu disse Mateus 6, mas deixa eu ver os versos. 25 a 32. 25 a 31, que os outros já estão lá. Vamos lá. Preparei isso, mas quando a gente desliga aí, sempre acontece. Mateus 6, deixa eu botar só Mateus 6, vai. Mateus 6. Aí você diz assim, pega a Bíblia, pastor, tá certo. Mas aqui eu tenho uma letra maior, para mim é melhor. Que a letra é mais grande. Mateus 6, eu disse 31, né? Vamos ler todo aqui agora. Mateus 6, 31, vai lá. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então está aí, queridos, é isso que acontece. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados e essas preocupações tiram de nós exatamente o que é confiança, o descansar no Senhor. Porque Deus cuida de nós. A Bíblia diz lá no 37:5 de Salmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas vamos comentar primeiro sobre os olhos, né? Então vamos começar com um conselho que o salmista Davi nos dá, está lá no Salmo 101:3. Ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha, nós já começamos a controlar o que vemos, não é? Ele diz mais: odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará nada. Expressa o compromisso do salmista Davi de não se envolver com o mal, declarando que não colocará coisas más diante dos seus olhos. Ele teve uma experiência que lhe custou muito da sua comunhão com Deus. Vocês se lembram, não é? Quando ele, numa tarde, ao invés de ir para a guerra com seus soldados, ele descansou, subiu lá no terraço, viu Betseba tomando banho, cobiçou a Betseba e depois deu aquela desgraça na vida dele, adulterou com ela, ela ficou grávida. Ele mandou trazer Urias, né, que foi um dos
valentes que o ajudou a subir ao trono, lutou ao lado dele, matou o homem, e depois Deus desceu através do profeta Natan, né? E quando Natan disse, depois daquela parábola que ele contou, daquela historieta que ele contou, de um homem que tinha uma só reis, uma só ovelha, o outro tinha muitas, e que pegou a dele e falou, és tu, ó rei. E aí contou a história e ele caiu em pranto, se arrependeu. É curioso que as coisas de Deus são tão imediatas, né? Porque Natan disse assim, ó, Deus veio te matar. Olha só, coisa séria, né? Deus veio te matar, mas porque se arrependeu, você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa. Daquele dia em diante ele enfrentou grandes pelejas que poderia ter evitado se não cometesse esse mal. Então ele agora começa a ensinar o que ele aprendeu a duras penas. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio as obras dos que se desvia e se afasta, não é? Com frase como, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará, ou não olharei com aprovação para nada que seja perverso. Ele aqui está mostrando, não é, que ele vai ser mais zeloso. Irmã Neuza, bem-vinda, Deus abençoe. Está chegando aí, amém, Deus abençoe. Então ele aprendeu, porque nós aprendemos também com os erros, né? Só que é bom quando aprendemos com os erros dos outros, que diz um ditado, né? Quem não aprende com os erros dos outros está fadado a repeti-los. Só que quem repete o erro, repete também as correções, não é? Então vamos lá. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Eclesiastes capítulo 1, versículo 8 tem a frase, os olhos não se cansam de ver. E vem do livro bíblico de Eclesiastes 8, expressando a ideia de que por mais que se veja a capacidade humana de observar, é se satisfazer com as experiências visuais e infinita, refletindo a natureza incessante e por vezes fútil da busca por novidade e contentamento na vida, um ciclo de cansaço e busca sem fim como correr atrás do vento. Olha só, os olhos não cansam de ver, né? E o texto completo, e o ouvido de ouvir, mas nós temos que ser seletivos, não é? Eu vou ficar com os olhos em coisas que vai perturbar, tirar minha paz espiritual? Ora, irmão, não porei. Ele disse agora, porque aprendeu a duras penas. Não é brincadeira, o que começou a acontecer dentro da casa dele. Um filho pega uma das filhas dele, que não era da mesma mãe, né, mas filha dele também, que foi Tamar, estupra Tamar. Agora ela é irmã de Absalão. Absalão vem e mata Aminon. E aí começa os desastres da vida de Davi. Queridos, quando nós não vigiamos, nós abrimos portas para o adversário entrar, né, fazer o seu ninho e começar a prejudicar a nossa vida. Daí a necessidade de sermos vigilantes, como está lá no capítulo 5, deixa eu ver para eu te dar o endereço certo. É 1 de Pedro 5:8. Olha só, 1 de Pedro 5:8 diz assim, ó, sede sóbrios. A palavra sóbrio é você estar equilibrado, é você estar dominando as coisas, né? Ó, sede sóbrios, vigiai, sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está aí, né? Ele não pode estar em seu redor, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra, mas ele está em derredor com seus dardos inflamados, que Paulo diz assim, apagando o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Você tem uma proteção, a tua fé, a tua convicção em Deus.
Não é isso que você tem que cultivar, né? Tem que estar com ela viva. E como é que a nossa fé está viva? É aquele homem de oração, aquela mulher de oração que gosta da palavra, que gosta dos cultos. Porque tem pessoas que têm mais prazer numa novela, num filme. Eu não digo que você não tenha o seu entretenimento, mas, querido, olha o que nós aprendemos na leitura anterior. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós, os cristãos, temos que estar atentos à palavra de Deus. O que diz Colossenses 3? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, porque a vossa vida, porque já morreste, morreu para o mundo, morreu para as coisas do mundo. Você, não eu quero dizer que você saia, você tem que viver no mundo, mas você tem que estar com o coração em Deus, né? Sua vida, seus valores, primeiro valor da sua vida tem que ser o Senhor. Como estudamos, tesouro no céu. Aonde você está juntando o teu tesouro? Como é que está a tua vida? Hoje o sol está quente, eu vou para a praia, não dá para ir à igreja hoje, depois eu vou e tal. Não estou dizendo que você não tem o seu entretenimento, querido, mas o que toma o primeiro lugar na sua vida? Então aqui está, sede sóbrio e vigiai. O 9 diz assim, ao qual resistir firme na fé. É a fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que se não vê. Você não está vendo, mas você espera, você tem certeza, você sabe que Deus está com você. Olha o que o Senhor disse para o rei Asa, lá no 15 de 2 Crônicas, o Senhor está convosco. É o que o profeta disse para o rei Asa, enquanto vós estás com ele, se o buscardes, o achareis, mas se o deixares, ele também vos deixará. Deus não obriga ninguém a segui-lo. O Salmo 100, ele é direto e objetivo, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um cântico. Nós temos que estar alegria. Você ligar a sua televisão e assistir um programa evangélico, uma mensagem, tem tantas mensagens gloriosas lá. Ali é um serve, né? Tem tudo. Mas se você é seletivo, não vai botar coisa má diante dos teus olhos, não é? Para que o seu coração se encha das coisas de Deus. Às vezes você sobe no púlpito, quer oportunidade? Não quero oportunidade, não, eu só vim para ouvir. Por que você não quer oportunidade? Você não tem nada para falar? Você vai lá e diz, irmãos, eu estou aqui para dizer que eu estou alegre com Jesus, porque Jesus me salvou, me tirou do pecado, hoje eu tenho alegria. Fala da tua vida com Deus hoje. Será como você está vivendo? Nós vivemos, eu não, passa para outro, não quer oportunidade, o que é? Não tem nada para falar de Deus, como foi a tua semana, como foi o teu dia, queridos, mude isso em nome de Jesus, oh meu Deus, mas para isso, o que está cheio no teu coração? Eu disse que dos 5 sentidos, os olhos é que mais envia mensagem para dentro do teu cérebro, que processa, depois vai para o teu coração, vai para a tua vida. Como é que você está diante de Deus, queridos? Né? Aqui o verso 9 de 1 Pedro diz assim, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos passamos por essas provas, por essas lutas, mas que alegria chegar na casa de Deus e os irmãos estão lá, vamos adorar, vamos cantar, vamos ouvir a pregação, vamos participar, vamos dar a nossa contribuição com a nossa presença. Eu estou cansado, não vou para o culto, aí de repente dá uma dor, corre para o hospital, passa a noite no hospital. Será que se você fosse para a casa de Deus, não seria livre do mal que estava querendo bater na sua porta? Daí a necessidade de sermos vigilantes. Amém, queridos? Vamos lá. Mateus 6, 22 a 24, explica que os olhos são a lâmpada do corpo, refletindo nossa condição espiritual. Olhos bons, sinceros, focados em Deus, trazem luz e vida, enquanto olhos maus, cobiçosos,
egoístas, focados em riquezas, trazem escuridão, cegando para as coisas espirituais e levando a grandes trevas, especialmente quando conectado aos versículos anteriores sobre acumular tesouro no céu e o perigo de servir a Deus e ao dinheiro. Aqui está, nós estamos nessas lições, nesse estudo, e ajuntar o nosso tesouro no céu, a nossa vida espiritual. Como é que está a tua vida espiritual, queridos? Jesus vai arrebatar a igreja. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, eu vou para o céu, minha vida vai mudar? Não vai não, não vai não. Você tem que mudar aqui mesmo. É Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? As lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm, mas você ama a Deus? Então você está recebendo como um polimento, como uma preparação, os quais ele chamou pelo seu decreto. Oh, glória a Deus! Agora o 29, os que chamou, também predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, querido, nós estamos sendo lapidados. É como está lá em Eclesiastes 7, 29. Diz Salomão assim: achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aí você vai para Malaquias 3:3, diz: e ele se assentará como purificador da prata e purificará os filhos de Levi para que tragam oferta ao Senhor. Ele está te purificando. E como é que ele está te purificando? Olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É nela que está a tua instrução. É dela que você tem que buscar o como viver nesses dias escuros. Porque o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, mas tem crente que diz: não, passaram, mas eu ainda preciso ter uns retoques aqui, igual o mundo procura. O que está na moda? O corte de cabelo. Eu já não tenho, não estou preocupado com isso, mas de vez em quando aparece um crente lá com um corte moderno, está na moda. Meu irmão, está preocupado em ficar na moda? Pois muito bem, procure ficar na moda do céu. Aleluia! Como é a moda do céu? Está aqui na palavra dele. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é de qualquer maneira, não. Se a tua igreja, se o teu pastor está dizendo assim: Deus só quer o coração, pois dê o coração para ele. Porque se você der o coração, está na palavra, do coração procedem as saídas da vida. Mas tem que estar nas mãos de Deus. Dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Bem-vindo, pastor Wesley, Deus abençoe. Então está aí, tá certo? Então vamos lá. Mateus 6, 22 a 24 é um trecho onde Jesus ensina sobre a importância da pureza de intenção, comparando os olhos à luz do corpo. Se os olhos forem bons, sinceros, focados em Deus, o corpo será iluminado. Se forem maus, cobiçosos, focados nas riquezas, o corpo estará em trevas, reforçando que não se pode servir a Deus e ao dinheiro ou mamon, pois são senhores conflitantes, exigindo uma escolha de lealdade. Agora eu vou aproveitar a instrução que o reverendo Carlos passa, que ele diz assim: o olho como lâmpada. Jesus usa a metáfora do olho como uma janela ou uma fonte de luz para o corpo inteiro, significando que a forma como vemos o mundo e nossas intenções mais profundas iluminam ou obscurecem a nossa vida. Como é que está você? Como é que está a sua vida? Porque o mundo está cheio de entretenimentos, está cheio de oferta, está cheio de modismos.
Mas se alguém está em Cristo é nova criatura. Eu vou andar à luz da palavra, que é lâmpada para os meus pés. Eu vou andar à luz da palavra, que me dá instrução. Eu quero ter saúde, eu quero ser um vencedor, como está no Salmo 1, e tudo quanto fizer prosperará, porque bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, focando no mundo, focando nas ofertas mundanas. São os conselhos dos ímpios, mas eles estão indo para o inferno. Nosso dever é viver a palavra, pregar a palavra com a vida, mais até do que às vezes com as próprias palavras, porque às vezes nossas palavras não condizem com a nossa vida. Que coisa horrível, não é? Mas vamos lá, continuando. O olho bom, sincero e generoso. Significado do olho bom, do grego apulos, que significa simples, sincero, puro, representa uma visão focada em Deus e em tesouros celestiais, não em bens materiais. Resultado: quando a intenção é boa e a visão é clara, focada no reino de Deus, todo o corpo, vida, decisões e ações são preenchidos de luz, clareza espiritual. Você é um homem de Deus, você é um homem que faz a vontade de Deus, um homem que busca conhecer Deus, conhece o Senhor. Está lá no livro de Oséias 6:3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é bom conhecer o Senhor, não é? Porque você conhece, sabe tudo que Ele quer de você, sabe tudo que Ele pode fazer por você, então você vive para agradá-lo, e Ele está com a porta aberta para você chegar, entrar e receber a resposta que Ele tem para te dar, sempre, não é? Fazendo a vontade dEle. Vamos lá, significado de um olho mau. Que significa mal, egoísta, perverso, é aquele que está voltado para a ganância, o materialismo e o mal olhado, inveja, cobiça, foco em si mesmo. E o que resulta isso? Se essa luz interior é escuridão, quão grandes serão as trevas. Isso significa que uma visão focada em si mesmo e no mundo material leva a cegueira espiritual, destruição e perdição. Queridos, a Bíblia está na nossa mão, mas precisa estar na nossa vida também. Não é? Como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos lá ao tópico 3, contexto com os versículos anteriores. Esses versículos estão inseridos no Sermão da Montanha, entre a instrução para não acumular tesouro na terra e o aviso para não servir a dois senhores, Deus e o dinheiro, né? Isso mostra que o olho mau está diretamente ligado à avareza e ao materialismo, pois a prioridade dada às riquezas terrenas obscurece a visão para Deus. Para muitas pessoas, Deus não existe. Deus não existe, é? Você não quer conhecer Deus aqui? E agora, você vai conhecer a Deus diante do trono branco, mas você só vai ouvir dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o lago de fogo para as suas criaturas, não. Para as suas criaturas Ele preparou um paraíso para eles viverem na comunhão com Ele, desfrutando saúde, alegria. Nem teria hospital no mundo. O que mais existe é hospital. Uma das indústrias que enriquece mais hoje são as indústrias farmacêuticas, porque hoje tem mais farmácia aberta do que supermercado. Está se comprando mais remédio do que comida. Misericórdia! Por que isso? O pecado do homem trouxe a dor, trouxe a doença, mas Jesus quer nos libertar disso daqui a pouquinho, porque Ele está voltando para arrebatar a igreja e terminar, não é? Que está escrito lá em Apocalipse: é tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Vamos lá, em resumo, a passagem nos chama a ter uma visão íntegra e espiritual, onde nosso coração e desejo, nosso tesouro estão em Deus,
ou nas coisas passageiras deste mundo, pois nossa percepção fundamental da realidade determina se nossa vida será iluminada ou mergulhada na escuridão. Como é que está a sua vida? Como é que você está vivendo? Que valor tem as coisas de Deus para você? Quando eu começo a ler a Bíblia, dá vontade de não parar. Mas isso vem de um apetite espiritual. Queridos, como está lá no Salmo 42, olha o que o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você tem essa sede? Porque se você tem essa sede, você fica no relógio. Tomara chegar a hora de ir para a escola bíblica às 16 horas, para você que congrega na sede. Tomara chegar às 18 horas para a gente estar adorando a Deus num culto. Oh Deus, você tem sede de Deus? Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. É isso aí, essa sede. Porque quando a gente tem sede de Deus, procura Deus, Ele também tem vontade de atender essa nossa sede. Eu vou me lembrar de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, era chefe dos publicanos, mas ele ouviu tanto falar de Jesus que ele quis conhecer. Jesus vai passar e ele correu, chegou lá, aquela multidão. Ele era um homem de pequena estatura, mas aquilo não impediu, não. Ele olhou e disse: não, eu quero ver, quero conhecer esse homem que tanto falam. Correu, viu lá uma figueira brava. Eu imagino aquele homem rico, bem vestido, acostumado, sabe lá como andar e tal. Sobe naquela árvore todo sem jeito e fica lá encocorado, esperando. Daí um bocadinho a multidão começa a passar. Imagina ele coçando: mas quem será ele? É todo mundo igual. Ele olhava assim, não tem uma faixa dizendo eu sou Jesus, não tem uma veste real, não tem uma coroa, é um homem normal, porque Jesus era um homem normal andando. Mas como eu vou conhecê-lo? Você não se preocupa não, é que ele está te vendo. Ele olha para o coração, para a intenção do coração. Você entrou na igreja para adorar, para servir, para louvar, para buscá-lo. Aí ele já está te vendo e já está te esperando. Quando você entrar, você já sente aquele refrigério. Glória a Deus. A minha alegria é que todos que sobem no púlpito ali no nosso templo sede, meu Deus, que ambiente, que coisa gostosa, estou sentindo aqui uma presença de Deus. Mas é assim mesmo, a presença de Deus na sua casa, ela é forte. Agora você tem que estar sensível a ela para sentir, senão você não sente. A coisa é tremenda, não é, queridos? Daí a necessidade que nós temos de ter sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós olhamos para esse texto. Você tem olho mau ou você tem olho bom? O teu olho bom vai ser se o teu coração, se a tua vida, o teu apetite espiritual estiver aceso, né? Você já viu uma pessoa doente? Perde o apetite, começa a emagrecer, porque não come direito. Misericórdia, né? Eu estava conversando com o irmão, ele mandou um áudio para mim, que está com saudade, etc. E aí ele disse: olha, pastor Gênesis, eu parei de comer, peguei uma doença, emagreci, fiquei num estado que quase nem me conhecia, mas olha, Jesus me curou, eu já estou com o meu corpo de novo. Falei: glória a Deus, é isso mesmo. Sede de Deus. E ele disse: eu estou com a sede de Deus, com a vontade de ir, né? Que saudade da igreja de São Miguel e tal. Começou a falar. Louvado é o Senhor. Você tem o olho mau ou bom, né? No nosso coração, quando você volta no texto de Mateus, você vai ver que quando Jesus fala sobre o olho bom, né? Se os teus olhos forem bons, né? Então o que acontece? Se forem bons, você é capaz de ver a diferença dos dois tesouros, da terra e do céu. Agora Jesus fala da nossa visão, a capacidade de discernir o que é de valor eterno e do que é de valor destrutivo e temporal. O que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outro dia eu vi um satanista cair num desastre, e eu vi a mão dele para fora, como quem pedia socorro, mas ele zombou de Deus, ele riu de Deus, ele criticou os cristãos. Querido, quando alguém critica um cristão, está criticando de Deus, não é? O bem
que você fizer algum pequenino é a Deus que você está fazendo, mas o mal que você fizer um pequenino é a Deus que você está fazendo. Eu vi o homem ali dizendo, meu Deus, esse homem está entrando no inferno, ele está vendo o horror do inferno, quando Deus abriu as portas do paraíso para todos que nele crêem. Jesus foi contundente, o que crer e for batizado será salvo. Essa é uma sentença que não tem jeito de mudar, né? Será salvo o que crer e for batizado, mas o que não crer será condenado. Não há segunda chance. A mentira da reencarnação não existe. A mentira do purgatório, o próprio Papa atual falou de quantas coisas erradas que estavam sendo ensinadas, que ele foi muito criticado, porque quebrou como se fosse assim um pilar do ministério deles. Queridos, mas não adianta você criar pilar fora deste livro. Aleluia! Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso você tem que ter certeza. Deixa eu cumprimentar aqui. Rosival, bem-vindo, querido. Deus abençoa. Adriano de Souza Carvalho, bem-vindo. Deus abençoa. Márcia Cristina, tá melhor, querida. Deus abençoe. Então, queridos, não adianta você criar doutrina fora da palavra, não pode isso, não pode aquilo. Lá em Colossenses fala, não pode, não toca, não manuseia. Quantas vezes criamos tantas coisas impondo às pessoas, e o fundamento é a palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque a palavra de Deus, não obstante ter sido escrita há tantos e tantos anos, quando Gutenberg, em 1834, imprimiu o primeiro livro no mundo, e foi a Bíblia que ele imprimiu, aleluia, porque ela já estava em papiros e tal, ele a imprimiu, mas o livro sagrado, que vem lá de Gênesis, no princípio de tudo, nenhuma palavra cai, toda ela será cumprida. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então, nós precisamos de saber, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso está na palavra de Deus. Onde você está mirando os seus olhos? Olhos bons. A comparação aqui é que entre uma pessoa cega e uma pessoa que tem visão, quem tem visão dará ao seu corpo boa direção. A boa visão conduzirá a sua vida no bom caminho. Você não tropeçará, a caminhada será mais rápida, segura e objetiva. O olho mau, a pessoa que não consegue perceber a diferença dos dois tesouros, porque a visão não é boa, terá uma vida mal direcionada e não alcançará o verdadeiro tesouro. Você precisa olhar com os olhos de Deus para ver o verdadeiro valor da vida. A questão das riquezas do verso 24, a palavra mamon, que se encontra no presente versículo em algumas versões, é aramaica e quer dizer riquezas. Não é o nome de um Deus, mas neste versículo está personificada como um Deus. É a palavra de Wesley, né? John Wesley, disse acerca das riquezas. Qual é a maneira pela qual a religião do coração, apesar de florescer, pode continuar a avançar? Se os crentes se tornarem diligentes e prósperos, aumentam também na mesma proporção em orgulho. Ira, cobiça da carne é a vaidade da vida. Não há meio de evitar a decadência da pura, vamos lá, não há meio de evitar a decadência da pura religião. Não se pode proibir o povo de ser diligente e frugal, quer dizer, prudente, moderado. Deve-se exortá-lo a ganhar o mais possível, poupar o mais possível e dar o mais possível. E isso, em verdade, é a maneira de enriquecer. Se o crente ganhar o mais possível, então crescerão ainda mais na graça e entesourarão ainda mais nos céus. O cristão está em busca do tesouro do céu, com seus olhos firmes nele. Por isso não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. É muito interessante isso aí, né? Ô Jesus, a hora corre.
Mas vamos lá, nós vamos conseguir. Há uma ilustração que diz ser impossível um gato perseguir 2 ratos vivos de uma vez. Tem que deixar um inteiramente e concentrar-se no outro, ou os 2 escaparão. Jesus não permite duplicidade, é um ou outro. Estamos ouvindo uma pregação que se alguém chegar para Jesus e oferecer 99% do coração, Jesus não aceita. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, é 100%, o coração. Não divide não, é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Amém? Por trás destas palavras está a figura de escravo e dono de escravo. Pode-se trabalhar para 2 empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de 2 senhores. Ter um só dono e prestar serviço de tempo integral são da essência da escravidão. Jesus não proíbe o cristão de ser rico, mas sim de entregar seu coração à riqueza, pois o seu coração já pertence a Deus. A quem pertence teu coração? Veja bem, se é dele, porque do coração procedem as saídas da vida, né? Amém? Sendo assim, o cristão está de tempo integral a serviço de Jesus Cristo, Senhor. Tem crente que diz, a igreja deixa para lá, vai se divertir. Cuidado! Deus não proíbe você de se divertir, mas você tome cuidado, porque a tua diversão não prejudique a sua comunhão com Deus. Porque Satanás é estratégico. Ele cria entretenimentos aos máximos. Muito cuidado, não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha o Salmo 101, né? Davi falando. E ele tinha uma experiência negativa tremenda. Botou e pagou o preço até o fim dos seus dias. Não é isso? Muito bem, vamos lá. O acúmulo de riqueza é uma ocupação tão absorvente que mais cedo ou mais tarde o dinheiro escraviza suas vítimas e as leva a desprezarem a Deus. Que coisa, né? Ai, meu Deus, prefiro, não é? Deus uma vez me permitiu atingir um patamar financeiro que poucos brasileiros têm. Mas não me venceu, não. Eu continuei com a minha família lá. Depois aquilo tudo saiu, eu voltei para o meu patamar normal e não houve diferença, porque eu nunca os levei para um patamar, vamos dizer, altíssimo. Não, eu deixava, fazia o que podia, mas jamais, porque aí é que está a questão, não é? Mas agora vamos trabalhar com a questão da ansiedade, né? Ansiedade, misericórdia, quem é que não tem ansiedade? Jesus ajuda a gente. Agora vamos aprender a controlar, né? Mateus 6, 25 a 34 significa que não devemos nos preocupar excessivamente com as necessidades básicas da vida, como comer, beber, vestir, pois Deus, nosso Pai Celestial, conhece nossas necessidades e provê para a natureza aves e lírios que não se preocupam, sendo os humanos muito mais valiosos. Né? Meire Oliveira, bendita, Alzileia Marques, bem-vinda, querida, Deus abençoe, dá um abraço na nossa família toda aí, Deus abençoe, uma alegria tê-los conosco. Mas então é isso, queridos, quer dizer, você precisa, Deus sabe, não é? Vamos lá. A mensagem central é confiar na providência divina e priorizar o reino de Deus, aí está, não é? A mensagem central é confiar na providência divina e priorizar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas, necessidades materiais, nos serão acrescentadas, com a recomendação de não se angustiar com o amanhã, pois cada dia traz a sua própria luta, focando-se no dia de hoje e na fé. Aí está, queridos, não é? Porque se você confia no Senhor, bem-vindas, Deus abençoe, obrigado, obrigado. Então, porque se você confia no Senhor, é o que está escrito lá, o que quer dizer confiar. Crer é uma coisa, né? É um caminho. E confiar outra. Crer é acreditar no que vê ou no que ouve. Confiar é viver. Aí entra o campo da fé.
não é? Aí é que está, vamos lá, pontos chaves da passagem. Contra a ansiedade, Jesus ordena não se preocupar com a vida, comida, bebida, roupa, pois a vida é mais importante do que essas coisas. Exemplos da natureza. As aves do céu e os lírios do campo não trabalham, mas Deus os veste e alimenta. Se Ele cuida deles, quanto mais cuidará de seus filhos. Meu Deus! Eu já tive período, já contei isso aqui, vou só abrir que meu tempo já está acabando, não é? Já tive tempo que eu olhei assim, minha prova estava tanto que acabou tudo, e eu olhei assim, ainda trouxe visitas para minha casa, e eu disse, meu Deus, amanhã eu vou levantar, e não tem nada para oferecer as minhas visitas, Senhor. Aí eu fui para o joelho, falei, Senhor. Eu chegava a dizer para ouvir Deus, eu estou precisando de dinheiro, é dinheiro. Você o senhor é atrevido, sou mesmo. Agora eu sou ao ouvido de Deus. Estou aqui pastoreando a igreja de São Miguel Paulista há 39 anos. Esse mês fez 39 anos. Nunca cheguei na frente da igreja para dizer, irmão, estou precisando. Eles nunca souberam. Mas, meu Deus, Ele ouve tudo que eu preciso. Aliás, eu preciso toda hora. E toda hora eu estou lá, Senhor. Entendeu? É Ele que eu sirvo, é para Ele que eu trabalho, é nele que eu espero. E é Ele que sempre me responde. Foi uma luta até 6 horas da manhã, não aguentei mais, fui dormir. Quando eu fui dormir, 6 horas, 7 horas, o zelador botou, pastor, tem um irmão que veio orar com o senhor. Eu falei, meu Deus, eu orei até 6 horas, 1 hora de sono pesado, fui acordado, eu fui lá atender o irmão. Como é que o pastor vai dizer que eu não posso orar, que eu estou cansado? O pastor não tem direito, ele tem só deveres, não adianta, queridos. E eu desci, atendi aquele irmão, e ele orou, e eu dava um amém daqueles para ver se ele terminava, ele não terminava. Quando ele terminou, eu falei amém. Quando eu ia saindo, ele disse para mim, pastor, vem aqui. Essa madrugada, eu estava trabalhando e Deus disse, vai no banco, tira esse valor e leva para o meu servo Geninho. Não era um valor pequeno não, meu irmão. Um valor grande. Quando ele me deu aquele dinheiro, eu falei, mas meu Deus, quem sou eu? Porque a gente é assim, é igual Zacarias. Pede o filho, pede o filho, pede o filho, pede o filho. O dia que Deus vai nascer o filho, ele não acreditou. Não, ele ficou mudo. Mas a gente é assim mesmo. A bênção grande, eu fiquei assim, mas quem sou eu para tu me atender? Quando os visitantes acordaram, a mesa estava farta. Esse é o nosso Deus, queridos. O valor humano, os seres humanos são muito valiosos para Deus, muito mais do que as aves. A preocupação não aumenta nem um pouco a vida ou a estatura. A prioridade, a instrução é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as necessidades materiais serão supridas. Aqui vem a confiança diária, não se preocupar com o futuro, amanhã, porque cada dia tem suas próprias preocupações. A confiança em Deus deve ser diária, é o Senhor, é nele que eu confio. Eu já fui desenganado 2 vezes pelos médicos, e eu saí mesmo acreditando que estava na minha hora. Cheguei na igreja, Deus interviu, me curou, me mandaram ir para casa morrer em 2012, que o meu coração ia parar. E eu vim, não foi para casa não, eu fui para os pés do médico dos médicos. Era uma sexta-feira, no sábado Deus desceu na reunião, me curou. Nunca mais, nós estamos em 2025, nunca mais tive problema de coração. Fui fazer um check-up aí, a médica que examinou meu coração disse, mas o senhor teve infarto? Eu falei, em 2005. No dia 27 de março de 2005 eu infartei. Ela disse, mas o seu coração não tem nenhuma marca de infarto. Irmãos, Deus não conserta a peça, Ele troca. Ele disse assim, o senhor está com um coração novo. Glória a Deus e aleluia, Vamos lá, o contraste com os gentios. A preocupação excessiva com coisas materiais é característica dos pagãos gentios que não conhecem o Pai Celestial. Os filhos de Deus devem agir com fé, não com medo ou desespero. Em resumo, a passagem é um convite à fé, à confiança e
orização espiritual, ensinando que a verdadeira segurança não vem da acumulação ou ansiedade, mas do relacionamento com Deus, que cuida dos seus filhos. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você fala com Deus? Você sente Deus na oração? Quantas horas você passa por dia aos pés do Senhor? Eu louvo a Deus que eu tenho 2 horas de madrugada com Ele todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E como isso tem me feito bem, me renova a saúde, me renova a força, me renova a graça espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um Deus presente. Há muitas pessoas que conhecem um Deus histórico. Porque Deus, através dos profetas, às vezes apóstolos, hoje não, eu ouvi um pastor falar uma asneira que não tem tamanho. Meus irmãos, antigamente se orava pelo aleijado, agora nós temos prótese, vamos no hospital, então Deus faz, mas bota uma... Falei, meu irmão, peraí, eu sei que Deus usa a medicina, eu testifico isso. Mas você dizer que Deus trabalha só através da medicina, eu não aceito. Porque tem hora que a medicina recua e diz, não tem mais jeito. E quando ela diz, não tem mais jeito, eu disse, não tem para vocês, mas eu vou entrar. Aí, tenho membros da igreja que médicos desenganam, eles já morreram. E esses membros estão na igreja dando glória ao Senhor, porque o nosso Deus, está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos lá. Ora, a ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Está lá em Filipenses 4:6. E não andeis ansiosos pela nossa vida. Portanto, andar ansioso é quebrar um mandamento de Deus. A ansiedade demonstra falta de confiança. Assim como alguém diz, a ansiedade é um carro inútil carregado de desconfiança em Deus. A ambição secular causa muita ansiedade, né? Mas o cristão é diferente, pois seu tesouro está no céu, sua visão está no investimento eterno. O cristão não serve a 2 senhores, não é escravo do desejo de ficar rico, sua ambição é outra. Assim sendo, esse tipo de ansiedade é completamente inútil, por causa do valor da vida. É o 25 e o 26, vamos lá. É a vida mais do que o alimento. Porventura, o Senhor não valeis vós muito mais do que as aves? A vida humana não depende apenas de alimento e vestes materiais, pois a vida é eterna e está acima de todas essas coisas. Mateus 4:4, ele diz, porém, respondendo Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O médico disse, você está desenganado. Diz, quem disse? Quem é você? A palavra final está na boca do nosso Criador. 1 Coríntios 15:19 e 32 diz assim, o 19, vamos lá, aborda a centralidade da ressurreição de Cristo para a fé cristã, contrastando a esperança que se limita apenas à vida terrena com a perspectiva eterna. Diz o 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o 32, se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 2, por não promover resultados. Por mais ansioso que alguém esteja, não poderá aumentar 45 centímetros sua estatura. A ansiedade não produz resultados na vida de ninguém, pode até piorar a situação. Está lá no Salmo 46, versículo 10, né? Salmo 46, 10 é um versículo bíblico que convida a calma e a confiança em Deus em meio ao caos, dizendo, aquietai-vos, oh glória, temos um Deus, aleluia, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Com outras traduções usado, porém, de luta, ou fiquem quietos, para aquietai-vos, enfatizando a ideia de que parar de se desesperar
e reconhecer a soberania divina, mesmo quando o mundo parece desmoronar, conforme o contexto do Salmo 46. O hino de fé é o refúgio em Deus. Vamos ao 3. Considerai como crescem os lírios. Olha só, o lírio cresce na lama, toda suja, em volta nasce aquele lírio lindo. Meu Deus, que coisa linda, né? Em lenda antiga conta-se que o trigo censurou o lírio, dizendo: não se ganha pão cotidiano somente conservando-se lindo e atraente. Mas o lírio apenas sorriu e aguardava a chegada de Jesus. Aleluia! Ai, a cada história com ele, não é verdade? Então ouviram dizer aos seus discípulos: filhos, a vida é mais do que o pão, considerai como a beleza cresce os lírios do campo. Nem Salomão, meu Deus, vestiu-se como qualquer um deles, mostrando a grandeza. Tudo que Deus criou é perfeito, queridos. Não bota defeito nas coisas de Deus, nem muda não. Você vai se dar mal, viu? As fazendas mais bonitas e melhor fabricadas mostram-se imperfeitas e muito grosseiras quando vistas pelo microscópio, enquanto o microscópio revela nas flores ainda mais beleza e a mais maravilhosa perfeição do seu tecido. O homem tece, mas nunca como Deus, oh glória, não é? Por demonstrar mundanismo. Vamos lá. Os gentios, pessoas que não confiam em Deus, é que vivem ansiosos, perdem o sono e o apetite, porque estão em busca de tesouro terreno. Querido, ora a Deus, Senhor, me liberta dessa ansiedade. Eu vou confiar no Senhor. Os olhos dele estão postos em mim. Ele está no controle de todas as coisas. Ele move e remove para que o filho dele seja abençoado. Não é isso? Por não resolver o mal do amanhã. Por mais que alguém seja precavido, o amanhã trará situações a serem resolvidas e ninguém poderá resolver todas as questões no mesmo dia. É de grande sabedoria não sofrer, ficar ansioso com os supostos problemas do dia do amanhã, ainda mais quando os nossos olhos e motivações estão no reino de Deus e sua justiça. O Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe do que você precisa. A Bíblia diz lá no Salmo 27, né, que Ele dá o pão enquanto dormimos. Você está dormindo e o Senhor já está trabalhando por você. É o 127, deixa eu ver aqui, para dar o endereço certo. É o Salmo 27, não, é o 127. É o 127. Olha o que o Senhor fala para aqueles servos dele, né? 127, eu quero ler, olha só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Você vê, o nosso guarda, a nossa proteção, o nosso livramento vem do Senhor, amém? Agora o 12, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores. Olha só, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Enquanto você está dormindo, Deus já está providenciando o seu alimento, o seu pão, né? Porque Ele cuida de nós, queridos, de maneira gloriosa e maravilhosa. Eu conheço esse Deus. Se você ainda não teve essa experiência com o Deus provedor, com o Deus de hoje, como está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele estava lá no início criando todas as coisas. No princípio era o Verbo, que era Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Olha, ele estava com Deus e ele era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada. Foi ele que mandou o sol brilhar, a lua brilhar. Foi ele que criou tudo que os teus olhos contemplam. Foi ele que te criou e me criou em Adão. E aí estamos nós aqui dando glória. Eu vou encerrar aqui. É importante lembrar que este ensino não é contra o trabalho e esforço. Portanto, não estar ansioso não tem nada a ver com a preguiça e vida negligente. Como Paulo adverte aos Tessalonicenses 3:10, se alguém não trabalha, não coma, mas sim com uma firme dependência e confiança no Pai Celestial.
como está lá no Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim darei aos seus amados o sol. Amém, querido. Deus abençoe. Os nossos olhos são bons. Ele vai cuidar que a nossa ansiedade seja controlada. A gente tem. Mas a gente tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero controlar a minha ansiedade. Não, Senhor, eu tenho um Deus. Tira os olhos do problema, tira os olhos da dificuldade, coloca no Senhor. O dia da manhã não nos pertence. Ah, não. Eu quero viver intensamente meu hoje, que eu não sei se amanhã eu estou aqui. Eu vou deixar para amanhã, não. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém, querido? Deus abençoe. Nós já estamos encerrando essa aula, mas eu quero agora chamar o nosso hino 137 do cantor cristão, que é o hino que faz o nosso encerramento. Amém, querido? 137 do cantor cristão. E vamos adorar o Senhor com este louvor. É no 137 do cantor cristão. Enquanto o Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Estamos chegando no final da nossa aula. Quero agradecer você que está comigo. E agora vamos conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário essa semana? Parabéns! Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Vamos citar o versículo do aniversariante? Vamos lá, o Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Bem? Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Não esqueça, meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas, e hoje nós temos o nosso culto, logo mais, não é isso? Que é o nosso culto em que nós estaremos adorando o Senhor. A partir das 18 horas nós voltamos também com o nosso culto. Deus abençoe, vamos orar. Muito obrigado pela sua audiência e que outros assistirão depois através dos grupos. Deus abençoe também. Eu não sei se entrou mais alguém aí. Todos que estão aí eu já cumprimentei. Mas um abraço do pastor Gênesis nos seus cultos presenciais. Não deixe de congregar. É o que está escrito lá no livro de Hebreus, não é? Não deixando de congregar como é costume de alguns. Nós não temos nem queremos ter esse costume. Vamos congregar. Congregue na sua igreja, ore pelo seu pastor, participe do culto. Quando te der a oportunidade, você vai lá e diga: Jesus me salvou, minha vida agora é outra. Você tem que ter alguma coisa para falar, meu irmão, em nome de Jesus. Acorda! Não é isso? Tem crente que eu não quero vir só para ouvir. Você veio só para ouvir. Você está na presença do Pai. Não tem nada para agradecer a Ele. Ele não te deu nenhum livramento. Ele não fez nada por você nesta semana? Fez. Então vai lá e diga no culto: obrigado pela oportunidade. Essa oportunidade para mim é muito preciosa. E eu quero dizer para os irmãos: fui salvo, Jesus me tirou do mundo, iluminou a minha vida, hoje eu sou uma nova criatura, minha vida, meu lar, minha família. Mostre que você tem aí
uma vida com Deus e que Deus nunca deixa aqueles que andam com Ele vazios. E você tem algo sim para falar. Fale de Deus, porque alguém pode ser tocado pela sua palavra e você está evangelizando também. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Muito obrigado. E agora, até o próximo domingo, vamos continuar com o Sermão do Monte, que ele traz muita instrução para nós. Pai, obrigado pelo privilégio de ministrar nessa aula. Abençoe todos que estão, todos que estiveram, todos que estarão assistindo esta aula, sejam abençoados e edificados, Pai. Prepara-nos para melhor de servirmos, nós da sede, prepara-nos para estarmos às 16 horas na Tua casa e as congregações, Pai, que elas estejam abençoadas pelo Senhor e a Tua igreja na terra, ó Pai, seja aquele instrumento Teu para alertar o povo, para se preparar para a eternidade, porque de fato Jesus vai levar a Sua igreja. Ó Pai, dá que estejamos despertados, guardando os nossos olhos, a nossa ansiedade, nos livrando dela, porque temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, como de fato é, quem será contra nós? Abençoa os nossos aniversariantes, multiplica essa data em suas vidas, abençoada, Pai. Dá-lhes sabedoria em cada dia. Agora, prepara-nos para o clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, o culto nas igrejas, como na nossa sede também. Abençoa e dirige, e que em tudo o Teu povo seja abençoado, Pai. E oro e agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco e seja com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.